Sim, muito obrigado. Queria te cumprimentar e a Lula e a Dilma, em nome de vocês três, toda a militância do PT, todos os dirigentes que estão conosco, e saudar essa iniciativa de, mais uma vez, fazer essa reunião aberta para que todos possam nos acompanhar. Eu queria falar das três crises que nós estamos vivendo, mas antes disso eu gostaria de cumprimentar os dirigentes do PT, nas pessoas dos nossos líderes na Câmara e do Senado, dos nossos governadores e prefeitos, as nossas bancadas. Acho que o PT tem dado uma demonstração de compromisso com esse país no meio dessas três crises inestimável, está demonstrando uma capacidade de ser oposição, construindo saídas, apontando alternativas, fazendo a diferença. Como você mencionou, as poucas boas notícias que tivemos se devem à oposição e à resistência democrática a esse governo fascista que está aí. Os R$600 foi uma conquista da oposição, o apoio a governadores e prefeitos uma conquista da oposição. E se não pudermos fazer mais até aqui, é porque o governo ele teme atrapalhar o país, ele é um elemento de discórdia no país, e não seguindo orientações de todo mundo, agrava a situação de crise que nós estamos vivendo. Então, é uma situação muito grave aqui que nós estamos vivendo, e eu queria cumprimentar o PT pelo muito que tem feito pelo país nesse momento. Eu queria começar com a questão da crise econômica, está pegando carona na fala do Eduardo, então vou começar por isso. Eu acho que nós temos que resgatar, né, para além do que nós já estamos fazendo, as diretrizes do nosso plano de governo de 2018. Eu acho que aquele plano que está sendo retomado agora para discutir o plano de reconstrução nacional, a pedido aí do Partido dos Trabalhadores, uma encomenda que foi feita à Fundação Perseu Abramo, que está congregando via ANAPES, via a Escola de Altos Estudos, uma série de intelectuais, militância, lideranças populares. Eu acho que nós vamos, tendo como base alguns documentos já históricos do PT, atualizarmos e até superarmos aquilo que propusemos em 2018. Mas eu queria lembrar de alguns tópicos daquele documento que deveriam ser resgatados. A primeira coisa é dizer que nós temos que enfrentar a reforma bancária no país. Acho que está com alguma interferência no... Bom, nós temos que resgatar a questão da reforma bancária. O Brasil não vai sair dessa crise sem uma profunda reforma do sistema de crédito. Olha o que está acontecendo agora, Gleice, agora, nesse instante, no país. O governo libera mais de R$1 trilhão para os bancos, para fazer esse dinheiro chegar ao micro e pequeno empresário, para que ele possa honrar sua folha de pagamento e evitar demissões durante a quarentena. O que os bancos fazem? Com a concordância do governo. Os bancos emprestam esse dinheiro do governo, que é o do compulsório, que estava depositado sem pagamento de juros. Os bancos emprestam esse dinheiro para o próprio governo, por meio das operações compromissadas. Isso é um assinte contra o país. Isso é uma loucura o que está acontecendo no país. A questão da reforma tributária, também, quais são... Todo mundo é a favor de reforma tributária. O governo tem uma proposta que ainda não foi encaminhada, o Congresso, na pessoa do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, tem uma proposta, e nós temos uma proposta. A única proposta que toca na questão da distribuição de renda é a nossa, é a do campo progressista, que altera a composição do fundo público, desonerando as camadas mais pobres da população e cobrando mais de quem tem mais. Se nós deixarmos passar a reforma tributária, que está tramitando, com apoio de parte do empresariado, porque nem todo o empresariado está com aquela reforma, sobretudo o setor de serviços, será extremamente prejudicado pela reforma que está
com chances de ser aprovada, nós não vamos mexer em nada da distribuição de renda. Portanto, aquela proposta que nós fizemos em 2018, conforme o Lula dizia, nós colocamos o pobre no orçamento do lado do investimento. Hoje o pobre se vê no orçamento do lado do investimento. Todos os programas sociais conhecidos, os da educação, né? Eu obviamente sei decor, né? ProUni, FIES, expansão das universidades públicas federais, o Fundeb, o Piso Nacional do Magistério, tudo isso que as camadas mais vulneráveis viam no orçamento do lado do investimento, elas têm que ver também do lado da arrecadação. Ou seja, o pobre pagar menos imposto e o rico pagar mais imposto no Brasil, que é exatamente o contrário do que acontece. Acho que nós temos que recuperar, além da reforma do sistema financeiro, recuperar, que tem que ser, na minha opinião, a mais dura de todas, temos que recuperar as diretrizes da nossa reforma tributária. E, obviamente, no curto prazo, estender o apoio às famílias mais pobres do Brasil, aprovando o projeto de extensão do benefício de R$ 600 para os meses necessários para atravessar a pandemia, sem que esse 1/3 da população perca renda no momento em que ele não tem condições de trabalhar para colocar comida na mesa. Então, acho que se a gente não recuperar esses eixos estratégicos da nossa ação... e por fim, e não menos importante, a questão do regime fiscal, que no nosso programa era muito claro. Nós temos 3 regras fiscais hoje que amarraram o Estado de tal maneira que o Estado não tem condição de se mover. O que nós vimos agora, ao longo desse último período? Graças às reservas internacionais acumuladas pelo Lula e pela Dilma, o Tesouro Nacional teve um ganho de 500 bilhões de reais em função das reservas acumuladas. Como veio a depreciação, primeiro fruto de má gestão do próprio governo, mas também fruto da pandemia, lembrando que o real foi a moeda que mais se desvalorizou no mundo, nós tivemos, graças ao colchão de segurança que o PT criou no país, nós tivemos um ganho para o Tesouro de 500 bilhões de reais. Se você olhar o gráfico da dívida líquida no Brasil, você vai ver que ela não está sofrendo os efeitos da crise, graças ao ganho das reservas cambiais. Então, repensar a matriz fiscal do país, essas 3 regras que estão inviabilizando a gestão pública, né? Colocar uma coisa racional no lugar, com controle do Congresso e da sociedade, mas que tenha racionalidade. Então, a questão fiscal, a questão bancária, a questão tributária e a questão de programas de distribuição de renda estruturais, como nós fizemos, e conjunturais, enquanto durar a pandemia. Segundo ponto, a questão da própria pandemia. O governo promoveu uma tal descoordenação de ações que nós podemos estar numa situação que é a pior do mundo. A curva ascendente de contágios e óbitos e a curva descendente de isolamento social, com o risco de, mais uma vez, colapso do sistema de saúde. Eu acho que nós temos que alertar a população para o fato de que nós só não estamos saindo da pandemia com segurança, neste momento, porque o governo Bolsonaro sabotou todas as medidas sanitárias recomendadas pela ciência. A nossa situação na pandemia hoje, que é a 4ª pior do mundo, já mirando a 2ª posição, nós só vamos perder para os Estados Unidos, que tem um sujeito ainda pior na presidência do que nós, se deve ao fato de que o governo federal não apenas se omitiu, porque se ele tivesse se omitido, teria sido até bom, diante do que ele fez. Ele agiu contra o país. Ele sabotou as medidas sanitárias. E é por isso que nós agora, governadores e prefeitos, sofrem uma pressão dramática para liberalizar, no momento em que nós vamos bater recorde de número de mortos e infectados pelo coronavírus. Isso precisa ser dito. Nós precisamos mostrar o caos que
que esse governo está gerando. E esse é só mais um crime de responsabilidade que o Bolsonaro está cometendo ao sabotar as ações sanitárias cabíveis para o caso. E, por fim, eu termino falando do principal crime de responsabilidade do Bolsonaro, que é atentar contra a democracia. Eu acho que nós temos que buscar apoio no Congresso Nacional, pressionar o Congresso Nacional pelo afastamento do Bolsonaro. Acho que não tem desculpa o que ele já fez. Sabe, não é uma questão, não, eu não vou dar golpe, eu só quero chegar até 2022. Não tem desculpa o que ele fez. O Mourão está pedindo para nós deixarmos ele trabalhar. Quem está impedindo ele de trabalhar? Se ele trabalhasse, nós não estaríamos nessa situação. Ele sabota o país, ele sabota as instituições. E eu acho que nós temos que começar a angariar apoio ao centro para conseguir os votos necessários para afastar o Bolsonaro, que é uma ameaça permanente à saúde pública, à economia nacional e às instituições. Eu acho que ele passou de todos os limites suportáveis por qualquer critério. E eu acho que o país começa a acordar para o risco que ele representa e representará. Ele só baixa a guarda quando ele vê que as pessoas estão saturadas do seu governo. Assim que nós relaxarmos, ele vai voltar com as ameaças. E por isso é uma ação permanente de tensionamento com esse governo que sabota o país todo santo dia. E só baixa a guarda quando vê alguma reação. Inclusive é covarde, né? No sentido mais pleno da palavra. Eu acho que nós devemos manter vivo esse movimento que começou a última semana para defender a democracia a todo custo, sabe? E cobrar a punição pelos crimes de responsabilidade que ele já cometeu. Ele já cometeu. Eu acho que nós não devemos arrefecer nenhum tipo de mobilização no sentido de afastar o Bolsonaro do poder. Obrigado, Gleisi. Obrigado, Haddad.